O Douglas colocou aqui no chat, e é um dos pontos que eu tinha aqui, ele colocou assim, será que é o tipo de tradução da Bíblia? Pois eu uso a NVI, o que facilitou muito. Se as diferentes traduções que a gente tem hoje da Bíblia, elas acabam influenciando de alguma forma a nossa interpretação. Então, o ideal era que a gente falasse grego e hebraico para poder ler na língua que Deus inspirou. Um pouquinho complicado aí para a maioria. Então, a gente tem a tradução. A tradução, na tradução em si, nós temos um problema aí, já grande. Porque a gente pode interpretar literalmente, e é a grande recomendação dos textos, é aquela Almeida e corrigida, você vai pegar, ela é literal, é uma palavra por outra. Eu vou dar um exemplo aqui, uma palavra comum no Novo Testamento, que é a palavra sarx, que Paulo vai usar muito, que ela literalmente é traduzida como carne. Então, Paulo vai falar em Romanos e outras cartas, vai falar, aquele que vive na carne. Na tradução, você já fica meio estranho. O que é carne, né? A gente já popularizou por causa da corrigida e tudo mais. Aí a NVI, a NVT, ela dá um pouquinho mais de liberdade, ela tem um pouquinho de tradução, não é muito tradução, mas ela vai falando assim, aqui nesse contexto, dá para entender que carne significa coisas mundanas, tá? No outro texto vai falar que traduziu como velha vida antes de Cristo, é a carne. Em outro texto significa carne mesmo, matéria. Então, Jesus veio de carne, veio da sarx. Então, é a carne de Jesus, não é? Jesus não veio no pecado. Então, dependendo de onde você vai, tem muitos significados. Então, você tem, assim, de um lado, você traduz literal, e aí você vai ter outros problemas, porque a palavra traduzida não quer dizer a mesma coisa no português. Ou você vai para o que a gente chama de parafraseada, você traduz a ideia. E se você traduz a ideia, aí está mais longe do que é o que foi inspirado ali. Porque traduzir ideia, cada um é mais chance de eu entender uma coisa, como minha tradição presbiteriana, e outro entender outra coisa com outra tradição, um batista, um pentecostal, e aí vai. Então, isso complica.